Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um Café com Texto. Estamos aqui para o lançamento de um livro. A gente já fez uma vez um lançamento desse livro, e vamos fazer o segundo lançamento do livro com a professora Ada. O livro é Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos. Eu estou aqui hoje com a professora Ada Magali, ela é professora adjunta da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, e doutora pela PUC Minas. E para conversar com ela, bater um papo, a pessoa que escreveu o prefácio desse livro, a professora Maria Ângela. A professora Maria Ângela é professora adjunta 4 da PUC Minas e doutora pela UFMG, e ela trabalha no departamento de letras, tá? Pessoal, é o seguinte, para essa live, a gente fez uma promoção super especial, tá? Aí nos comentários a gente vai deixar os detalhes de como é a promoção, mas basicamente a gente está dando 30% de desconto na venda do livro até o dia 5 de abril, tá bom? O código é texto 30, mas depois nos comentários isso daí vem escrito mais bonitinho, tá? As estrelas do show, obviamente, não sou eu não faço parte das estrelas do show, portanto eu vou sair, deixar a professora Ada, a professora Maria Ângela, que vão conversar com vocês. Elas vão responder perguntas que já foram feitas pelas nossas redes sociais e também elas estão disponíveis para responder, na medida do possível, as perguntas que forem sendo feitas aí pelo pessoal que estiver assistindo. Tá bom? Professoras, muito obrigado pela presença, bem-vindas e boa live para vocês. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. É uma alegria, né, enorme da minha parte, estar aqui para apresentar não somente uma belíssima obra, mas uma pesquisa robusta, aprofundada, sobre a escrita científica, a escrita acadêmica, que é sempre um desafio para nós, porque, primeiro, a gente pode ter algumas visões sobre essa escrita, e um dos objetivos, e também a minha responsabilidade é ainda maior, essa tarefa honrosa de acompanhar uma amiga, uma grande pesquisadora como é a Ada, que tem um objetivo de desconstruir algumas crenças, Ada, com esse livro belíssimo, e também de estreitar os laços com os pesquisadores, estudiosos, estudantes, de vários níveis, do seu processo de construção de conhecimento. Então, a Ada nos oferece, nesse momento, essa oportunidade. Eu agradeço também a Editora Contexto, ao Daniel Pinsky, agradeço desde já o suporte dado pela Elisângela e o Ronaldo, para que a gente pudesse fazer desse encontro um encontro realmente interativo e que nos possibilite não somente desconstruir as crenças, a Ada vai dizer isso, mas reconstruir sobre outras bases, a partir, claro, do que já vem sendo desenvolvido nesse campo intrincado e complexo que é a escrita nas esferas, de formação e na esfera científica. Eu vou passar a palavra para a professora Ada, e depois, Ada, eu comento sobre esse formato, Lembrando que pertencemos a um grupo de pesquisa que se debruça hoje, que é o Grupo NELF da PUC, e que vem se debruçando já há algumas dezenas, eu diria, pelo menos há 20 anos, mais recentemente com um foco sobre a escrita dos campos disciplinares, e, portanto, eu reitero a alegria de estar aqui, e muito obrigada por ter me dado a honra de fazer o prefácio da sua obra. Ok. Maria Ângela, você sabe que a honra e a alegria de estar aqui conversando com você é minha, e são minhas, e que nesse momento em que a gente está apresentando o resultado de um trabalho, nós temos de lembrar que nós não fazemos nada sozinhos, Então, eu tenho de agradecer
a todos que participaram desse trabalho comigo, a meus alunos, a minha família, meus amigos, meus colegas, né, das universidades, das faculdades por onde eu passei, das escolas de educação básica por onde eu passei, porque de todos eles, né, ficou um pouquinho e que contribuiu para a produção desse livro, né? E como você sabe, eu sou professora de muitos anos, né? Desde os 17 anos eu estou no chão da sala de aula, e embora eu seja pesquisadora e estou aí com vocês, né, na PUC Minas, nesse grupo NEF, estou aí há mais de uma década trabalhando, estudando, aprendendo juntos, a minha paixão mesmo é a docência. E é na docência, e foi pela docência que esse livro nasceu, foi concebido, né? A partir das inquietações dos meus alunos, das sugestões dos meus colegas e das minhas próprias inquietações como estudante, né, de todos os níveis, e também como professora, Maria Ângela. Porque eu sempre senti necessidade na sala de aula de algum material que pudesse subsidiar de maneira mais didática as necessidades, as inquietações dos alunos. E aí, com essa inquietação, que era também minha, eu resolvi fazer esse livro a partir mesmo da motivação dos meus colegas, né? Então, eu tenho de agradecer isso. Esse livro, ele tem uma história, tem uma vida já, uma outra edição, né? E nessa outra edição, em que tinha mais ou menos a mesma estrutura, ele recebeu muitas contribuições, e essas contribuições fizeram com que ele agora ganhasse uma outra roupagem, né? E, assim, é uma roupagem que eu digo, assim, uma outra forma, não que seja diferente, mas é um olhar mais amadurecido para a escrita científica. Então, eu tenho muita gratidão à Contexto por ter aberto as portas, né? E ter aceito o meu projeto, né? Assim, no primeiro momento, e eu fico muito feliz de estar aqui agora. É uma realização. Principalmente dividindo esse momento com você, né, Maria Ângela? Que bom, Ada, né? Pensarmos, gostarmos e desejarmos as mesmas coisas, ou coisas afins, né? Ou estudos e objetos afins. Isso é muito gostoso fazer isso na partilha, em um momento tão difícil para o Brasil, em um momento tão difícil para nós que fazemos, né, ciências, e você vai falar disso, de ciência no campo da linguagem, não é? Porque ainda há, né, a Ada vai nos brindar com algumas reflexões. Então, eu lembro aqui, né, que essa conversa, ela abraça, né, ela afaga, ela afeta a todos nós, como a Ada bem disse, professores, estudantes, orientadores, pós-graduandos, formadores, especialistas, em várias das interações, né? Nas nossas interações múltiplas, e também nas interações entre autores, nos congressos, nos eventos que agora estão, né, nesse regime remoto, entre as editoras, entre as instituições de fomento, enfim, entre os demais pesquisadores de outros países com quem mantemos essa interlocução. Então, para a gente aproveitar muito bem esse nosso encontro, eu vou falar rapidamente o que nós combinamos, né, Ada? A editora nos encaminhou mais de 50 questões, né? Foram recebidas, e nós tivemos, claro, que fazer uma seleção, uma organização por temas, por objetos afins, por temáticas, por afinidades, e já pedimos desde já desculpas se não contemplarmos todas. Então, nós pensamos em 2 blocos. Só um minutinho que eu vou... Pensamos em 2 blocos. No primeiro bloco, a Ada, ela preferiu, né, nós preferimos de comum acordo, pegar questões mais amplas, tomá-las numa amplitude, mas ao mesmo tempo que propiciasse a Ada um mergulho, um aprofundamento, a fim de, quem sabe, entrelaçar outros conjuntos de perguntas,
Então, algumas questões, algumas pessoas podem não se sentir contempladas, mas todas elas estão registradas, né? Porque haverá um sorteio de um, né, de um volume entre os que mandaram com antecedência as suas questões. E agradecemos desde já esse afeto e esse interesse. E no segundo bloco, a Ada vai preparei para a Ada, eu reuni, né, nós reunimos também em conjunto, a questões que são mais pontuais. Portanto, a Ada usa uma expressão bate e volta, né? Então, quase que um ping-pong, tá, Ada? Eu acho que assim nós faremos desse encontro um momento mais dinâmico, um momento mais interativo. Mas, se for necessário, a gente também vai mudando à medida que a gente vai visualizando aqui no chat. Tá certo? Então, nós vamos começar, Elis, com a pergunta do Vinícius Prado Almeida, da Prefeitura Municipal de Uberaba. É uma pergunta longa e houve uma síntese aqui, né, no vídeo, porque não somos educados para a produção e a linguagem científica, porque os textos acadêmicos têm uma linguagem tão rebuscada. O Vinícius completa, Ada, tá, para não ficar sobrecarregado, que ele é um estudante, ele é uma pessoa oriunda da escola pública, e ele sente que os colegas da rede privada tiveram um acesso muito mais, que possibilitou muito mais a entrada nesse campo da produção, e ele sente que não foi treinado, ele põe isso entre aspas, para escrever como a academia gostaria. E ele percebe que no seu livro, o seu cuidado com o acesso, ele fala acessibilidade, mostra que a proposta, ela deixa de ser elitista, né? E obrigada, ele agradece por tornar o mundo elitista acessível a todos. Então, Vinícius, quando você coloca todas essas questões aqui, né, que afligem você, que são as questões relacionadas à sua origem, né, relacionadas ao acesso que você teve à educação, também a essa crítica que você faz sobre essa linguagem elitista, né, que você chama aí, e a dificuldade que você tem, porque você não foi treinado para essa escrita, e aí, no momento em que você tinha, né, de acessar a universidade, você ficou um passinho atrás, né, mais ou menos isso, né, Maria Ângela, que ele relata. Eu me identifico muito, sabe, Vinícius, com isso que você está dizendo, porque eu também tenho uma história muito semelhante à sua. Sou uma professora trabalhadora desde sempre, né, desde os 17 anos que eu estou na sala de aula, eu disse há pouco, e construí toda a minha carreira acadêmica e profissional, assim, paralelamente, né, então não é uma coisa fácil. Iniciar nesse mundo, ser letrado nesse campo, nesse domínio acadêmico-científico, não é fácil, porque muitas vezes nós professores, nós partimos do pressuposto de que nossos alunos chegam sabendo, né, Maria Ângela? Maria Ângela, a sua imagem ficou um pouco nebulosa, eu não sei o que aconteceu. Você está notando? Aconteceu alguma coisinha na imagem. Mas na realidade, para mim, eu não percebo. Depois, se o Ronaldo e Elis estiverem por aí, não sei se as outras pessoas também estão recebendo a imagem assim. Ok. Então, Vinícius, você, né, que está lá em Uberaba, né, eu gostaria de agradecer a você a oportunidade de poder falar sobre isso, que é um tema também que eu trato lá, que é o objetivo pelo qual eu produzi o primeiro capítulo do livro, né, do como produzir textos acadêmicos e científicos, pensando em alunos que estão chegando a esse mundo, né, esse campo, essa sala em que todo mundo fala uma linguagem muito
rebuscada, muito diferente, às vezes técnica, termos diferentes e que não são acessíveis a todos, né? Então, eu acredito e fico feliz, muito feliz mesmo, quando você reconhece que o livro tem esse quê de acessibilidade, né? Porque era um objetivo meu, né? Tornar as coisas simples, que são coisas difíceis da nossa vida, mas que o acesso seja mais simples, né? E eu penso também que conseguir ultrapassar esse passo que nós ficamos para trás não é fácil, mas é possível, né? E para isso nós temos de aprender a expressar o nosso lugar no mundo, né? Então, por exemplo, quando eu conheci a Maria Ângela, eu já havia feito mestrado, né? Quando eu fiz mestrado, Maria Ângela, eu conheci a professora Wanda Bittencourt, e eu fui muito honesta com ela, porque até aquele momento eu sabia que eu tinha uma escrita muito didática e pouco acadêmico-científica, né, dentro dos moldes que eram exigidos. E eu tenho essa gratidão com a professora Wanda, porque foi ela quem me deu a mão a partir do momento que eu reconheci a minha fragilidade no campo, né? Então, eu penso que não seja um caminho fácil, viu, Vinícius? É uma coisa que a gente precisa falar a respeito, para quebrar um pouco, né, para desmitificar essa força. Muitos outros modos de escrita estão surgindo, estão ganhando credibilidade, ganhando... E aí é isso que tem de acontecer, né? A língua é uma coisa dinâmica. Não sei se eu respondo. É isso, Ada. São os caminhos para a democratização, né? A gente fala tanto em democratização, então é preciso também que a esfera, né, o domínio acadêmico, o domínio científico abra as portas para outras formas, para outras práticas, que não, né, somente essas. É preciso que haja esse questionamento, que haja esse movimento. A Angela Kleiman diz isso numa das respostas à entrevista que está no e-book, né? Eu não sei se alguém poderia colocar aí depois do e-book sobre práticas de escrita acadêmica. Talvez a professora Juliana possa colocar no chat, que eu sei que ela está aqui nos escutando, né? Eu coloque os links para esses e-books também da editora da PUC, porque temos pesquisadores, né? E temos essa discussão. Ótimo, Ada. As outras duas questões podem vir acopladas, né? Uma questão é a questão do Carlos Alberto Zuniga dos Santos, das faculdades de Cacoal, integradas de Cacoal, da Unesc, e ele pergunta como iniciar no ensino médio práticas de produção de natureza técnico-científica. E também a professora, né, pesquisadora, estudiosa Luciana Salazar Salgado, da UFSCar e do IEB, desculpem, da USP, ela felicita você, Ada, e ela pergunta que hoje a maioria esmagadora dos que dão cursos de escrita científica são pesquisadores das áreas exatas, ligados a financiamentos e hábeis no uso do Plain English, né? E ela percebe isso de uma maneira muito pragmática, né? Relatos até muito pragmáticos, dizendo melhor. Lendo o seu livro, ela percebe que há uma superação, né, em uma mera aplicação de protocolos. Conhecendo sua carreira, ela pergunta, não está aí a sua sensibilidade para as questões de língua? Né, aquelas que tanto conhecemos a pesquisa sobre revisão de textos, não mereceria, numa segunda edição, acrescentar, quem sabe, um capítulo? Seria o máximo. É longa, mas eu achei bem interessante. Legal. Vou começar lá com o Carlos, Maria Ângela, de Cacoal, né? Santa Catarina. Que legal essa estratégia que a Contexto fez com que a gente conversasse com a gente do Brasil inteiro, pesquisadores, professores, alunos, né? Eu não sei se eu dou conta, tá, gente, de responder a tudo, mas é um diálogo, e aí a gente continua em outro momento. O Carlos fala sobre uma coisa que dialoga também com o que o Vinícius falou anteriormente, né, Maria Ângela?
porque a preocupação dele é como a gente pode iniciar o ensino médio, no ensino médio, práticas de produção de natureza acadêmico-científica. E aí eu gostaria de convidá-lo a pensar no objetivo mesmo do ensino médio, que anda meio desvirtuado, né? Há muito tempo anda desvirtuado, porque virou um cursinho enorme para preparação para o Enem, mas que, de fato, tem como objetivo fazer com que os alunos conheçam as ciências, né? As mais variadas ciências. É o momento em que o aluno está ali, recebendo todos os conhecimentos científicos, para que aquilo sirva também como uma orientação para a escolha, né, de vida dele, de formação. Então, a partir desse objetivo do ensino médio, nós percebemos que o ensino médio é um momento em que nós podemos trabalhar muito essas produções, essas atividades iniciais, essa iniciação científica. E nós podemos fazer isso a partir de quê? Por exemplo, não somente iniciação científica, tá, Carlos? Nós podemos também trabalhar com a ideia da escrita acadêmica, né? Os ensaios iniciais, por exemplo, a partir de resenhas, Maria Ângela, exercícios simples. Os meninos amam fazer vídeo-resenhas. Hoje está em altíssima moda, né? Os meninos amam fazer isso. Então, é uma linguagem oral que a gente pouco explora no campo acadêmico, né? Que pode ser usada como um subsídio para o trabalho, para a produção, para o encaminhamento da escrita acadêmica. Outra coisa que nós podemos trabalhar muito no ensino médio são simples atividades de visitas. Por exemplo, se aqui estamos em Belo Horizonte, pertinho aqui da terra de Guimarães Rosa, uma visita dessa pode gerar um relatório, né? Um relatório é o início, sim, de uma atividade acadêmico-científica ou técnico-científica, como você chama. O importante aqui é a gente pensar que existem inúmeras ciências e inúmeros modos de fazer ciência, não é, Carlos? Não é somente pensar que é aquela ciência que é demonstrativa, né? Aquela ciência rígida, positivista, como ainda hoje a gente vê. Semana passada, rapidinho, Maria Ângela, a minha filha comentou comigo que ela tinha tido uma aula de iniciação científica no colégio. Eu falei, que legal, minha filha, como foi a aula? E ela me relatou das experiências, né, do que é fazer uma experiência, e toda uma visão voltada para a ciência, uma visão única, homogênea de ciência, né? Ou é ciência, as ciências da vida, ou são as ciências exatas? E as demais ciências, né, do humano, eu acho que é por aí. Agora, com relação à pergunta da Luciana, fiquei super feliz quando vi que a Luciana colocou uma pergunta lá. Gente, quanta honra, Luciana. Fiquei feliz demais. E também por suas provocações, né, aqui, que eu acho muito pertinentes. Tem muitas questões que você coloca aqui na sua pergunta. E quando eu falo também que o livro vai se modificando na medida em que ele vai encontrando o leitor, é por causa de situações como essa aqui, né? Que a Luciana chega, lê, gosta de um negócio, dá uma sugestão, e aí chega uma possibilidade, quem sabe, de alteração. Então, de tudo que ela falou, eu gostaria de levantar 2 pontos. O primeiro é essa crítica que eu estava me referindo agora, sobre essa discussão do que é ciência, né? A ciência mais positivista, uma ciência mais interpretativista, mais construtivista, de que ciência nós estamos falando? E ela, junto com essa crítica, a Luciana, ela traz também esse alerta sobre a língua inglesa ser a língua legitimada, autorizada, né, como se fosse um passaporte para a escrita científica atual, né? Então, é uma coisa que nós, professores, pesquisadores, temos discutido muito, questionado muito, esse produtivismo, né, que tem nos conduzido, e em função disso mesmo, né, que é essa crítica que ela está fazendo, e dizendo que quem faz, aí um outro ponto dela, né, quem faz
esses manuais, os manuais que estão disponíveis, tem muita coisa boa disponível no mercado, muita coisa boa no mercado editorial, e muita coisa questionável sob o nosso ponto de vista, e aceitável sob outro ponto de vista, né, Mariângela? Nós estamos falando de campos disciplinares, nós já discutimos isso muito no nosso grupo de estudos, já superamos até essa discussão, né? Porque nós entendemos que cada campo disciplinar, cada campo científico tem o seu modo de fazer ciência. Agora, a questão que a Luciana coloca aí é por que os manuais de científicos têm majoritariamente sido escritos, produzidos por pessoas das áreas positivistas. Se isso permanece, o que permanece? Permanece essa concepção homogênea de ciência do modo como eles precisam trabalhar mesmo. Então, diante disso, Luciano, eu agradeço a sua sugestão, né, que realmente nós, professores da área de linguagens, a linguagem é o nosso campo de trabalho, nós precisamos assumir mais essa atividade e colocar a cara a tapa, né, porque quando a gente escreve um livro, como eu fiz agora, muita coisa o leitor aceita, agradece, acha muito legal, e ele vai discordar de muita coisa. E é um contínuo, é um processo de produção. E pensarei com carinho nessa sua sugestão aí, talvez até isso dê um novo livro, né? Talvez seja material para um novo livro. Obrigada, viu, Luciana? E é engraçado, né, Ada, porque hoje na nossa conversa, né, em determinados momentos a gente falava assim, não, isso aí é para outro livro, isso aí é para outro volume, né? Porque realmente é ilusório, né? Pensar que vamos dar conta de encerrar ou de levar a cabo a discussão de muitas dessas questões. Mas a gente se lembra da frase do Saussure famosa, né? Que é o ponto de vista que cria o objeto. Então, se eu tenho um ponto de vista fechado, né, em que fazer a ciência, hoje eu acho que essa discussão precisa voltar, a gente tem que se debruçar, é relevante o papel que tem a ciência, né, o prestígio que tem determinados domínios científicos em detrimento de outros. Então, esse resgate do fazer ciência nas ciências humanas, no campo da linguagem, no campo da história, no campo das ciências sociais, enfim, né, elencar aqui é perigoso porque a gente acaba deixando de fora. Mas como linguistas aplicados e como analistas dos discursos, nós precisamos ver o que está nas frinchas realmente de todas essas ordens discursivas, né, diríamos assim, para que as tecnologias nos oferecem muitas possibilidades, né? Os alunos estão produzindo podcasts, podcasts curtos, podcasts de 10 minutos, 7 minutos, então eles têm que realmente praticar a síntese, a organização das ideias, a articulação, mas sobre isso nós vamos falar rapidinho daqui a pouco, né? Nós vamos para a terceira questão, que é da Elaine Dias Moreira Junger, de campus do IF, de campus Guarus, em que ela faz uma pergunta bem direta. Por que os gêneros relacionados à escrita científica causam tanta dificuldade, então, né? E Lamúria, ela usa esse termo nos alunos. Então, da Elaine, é uma outra questão. A que está aí, ela vai fazer, nós vamos deixá-la para o segundo bloco, viu, Elis? Por favor. Então, repetindo, acho que já deu, né, para pegar, talvez ela não esteja aí na imagem, mas por que então, né, os alunos têm tantas dificuldades, os alunos com os gêneros relacionados à escrita científica, que poderia também estar atrelada a do Carlos Alberto, né? Sim, e Mariângela, essa pergunta da Elaine, do IFF, ela traz assim, é como se ela estivesse aqui reverberando um tanto de perguntas relacionadas a esse medo, essa lamúria, essa reclamação, essa inquietação que os alunos sentem no momento em que eles ingressam no campo, né, na esfera acadêmica,
e precisam dar conta de tantas demandas, né? E demandas relacionadas a essa escrita, uma escrita que é toda normalizada, uma escrita que é normatizada, que é elitizada, como o Carlos disse, né? Uma escrita que é técnica. Então, por que existe essa lamúria? Primeiro, eu acho que é exatamente por causa desse campo desconhecido, cheio de exigências, né? Algumas exigências escritas, nos manuais da instituição, em outros manuais, algumas nem tão escritas. Às vezes, são questões do pesquisador, né? Às vezes, são escolhas daquele departamento. Então, e existe também essa questão de o aluno sentir que a escrita dele ainda não é legitimada, porque ele ainda não leu o suficiente para ele poder citar fulano, né? Porque aí ele se sente um impostor dentro da academia, né? A gente estava até conversando, né, Maria Ângela, sobre a síndrome do impostor, e eu gosto de falar sobre isso, honestamente eu gosto, para a gente ir quebrando isso, né? Nós não somos impostores nos lugares em que nós estamos nos construindo naquele lugar. Né? Então, se eu chego a um lugar no primeiro período, segundo período, eu começo uma iniciação científica, o meu professor, o meu orientador, não está esperando de mim que eu produza o meu primeiro artigo no campo da excelência, longe disso. Nós esperamos uma construção, nós esperamos que você vá ter dificuldade mesmo, né, Elaine? Então, essas questões, assim, as dificuldades, elas precisam ser compartilhadas. É por isso que eu amo ser uma professora assim, interacionista, sócio-interacionista, porque a partir do momento em que a gente conversa com o aluno, nós somos capazes de reconhecer nele aquelas dificuldades, até se colocar no lugar dele, né, Maria Ângela, e quebrar um pouco esse medo, esse pavor, mostrar, às vezes eu faço isso. Eu mostro para os meus alunos os meus textos de quando eu fazia pós-graduação. Falei, gente, olha como eu escrevi. Né? Não quer dizer que hoje eu escrevo com excelência, não, mas quer dizer que houve um processo de crescimento, de amadurecimento, de apropriação do gênero, de observação sobre que lugar é esse de onde eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo, e de tomar o meu espaço de autora, né, e de ir me significando como autora do texto, não é, Maria Ângela? Então, eu penso muito nessas questões e eu me preocupo muito com a quebra dessas síndromes que nós vamos criando na universidade, né? Eu me preocupo muito com isso. E outra coisa, se é que pode ajudar, eu gosto muito de sugerir aos meus alunos que trabalhem em duplas. Eu gosto do trabalho em duplas. Então, de repente, todos nós conhecemos na universidade colegas, né, com os quais dos quais aproximamos mais. Então, eu gosto de construir essas duplas na universidade, porque é o diálogo, né? Um vai ajudando o outro, observando a escrita do outro, apontando, e eu acho que é aí que a gente vai se constituindo, desde os primeiros resumos, os fichamentos, as resenhas, aos projetos, aí a gente vai se lançando nos primeiros artigos. Eu acho também, Maria Ângela, pelas minhas observações, pelas minhas vivências, que às vezes as exigências são tão fora de contexto. Por exemplo, quando nós pedimos para os nossos alunos escreverem artigos nos primeiros períodos, a gente faz os meninos sofrerem muito, né? É muito sofrido, porque é um texto muito distante da realidade da educação básica ainda, para eles já chegarem produzindo. Então, que a gente comece pela resenha temática, não é? E que a gente vá crescendo, se constituindo autor, na medida em que a gente vai produzindo e recebendo os feedbacks, né? É isso, Ada, né? São pequenos exercícios analíticos, comentários analíticos, né, desde a educação básica. Na educação infantil, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Como os meninos argumentam, como eles relatam na rodinha e em outras situações, né, de troca. Eu gosto muito, eu acho que a gente aprende muito com as crianças, né?
porque elas são capazes de selecionar o que elas querem dizer, né? Mesmo os mais pequeninos, e elas contam, elas se lembram, elas ativam a memória e elas narram, elas descrevem, elas relatam, né? Então, por que cortamos essa capacidade em algum momento dessa trajetória, né? E outra questão que eu achei muito interessante que você falou, que é pensar para quem eu escrevo, né? Magda tem um texto lindo que dá nome, inclusive, a uma obra, para quem nós pesquisamos, para quem nós escrevemos. Porque se eu tenho, se eu dou tanto o papel de quem está formando, a função do formador, como aquele, né, o sujeito que está entrando nesse domínio discursivo aí das práticas científicas e acadêmicas, eu tenho que pensar para que ou para quem, porque se aquilo se tornar realmente uma tarefa meramente escolar, fica muito complicado disso fazer sentido. Uma outra questão que eu gostei, né, que você trouxe o Vygotsky com força aí para essa sua resposta, para esse seu comentário, que nós construímos com o outro, né, na interação. E de fato, as práticas em dupla, né, coletivizadas, nesse início, nessa apresentação, nesse adentramento, né, a essa esfera, são muito importantes essas práticas. Bom, então nós passamos para aquilo que nós chamamos de segundo bloco. Eu dei uma olhadinha aqui e no chat tem uma pergunta ligada ao domínio do jurídico. Então, talvez a gente possa pegá-la, tá? Talvez não, a gente vai fazer isso. Mas eu vou começar, então, para que a Elis tenha aí um tempinho para se organizar, Elis. O Marcelo Sena, então agora são aquelas bem ping-pong, tá? Ada. O Marcelo Sena, da Faculdade Fracinete de Recife, ele pergunta, se eu não estiver na academia, posso escrever um livro com características científicas? Oi, Marcelo, poder pode, né? O texto é seu, o livro é seu, você faz como você quiser, você tem essa autonomia. Agora, você precisa da chancela de uma instituição, né, de pesquisa, para que o conhecimento ali construído seja reconhecido como científico. O seu livro pode ter, então, característica científica, mas o conhecimento será científico se tiver a chancela de uma instituição. É isso. Rapidinho mesmo, bom, né? Fernanda Maria Arcari, da UFFS de Erechim. Como manter o rigor e a disciplina na produção científica? Eita! Fernanda, aí nós temos de pensar assim, o que você está chamando de rigor, né? Você precisa ser coerente, eu acredito que você precisa ser coerente com o conhecimento científico do seu campo, né? O campo ao qual você se vincula. E aí, a coerência falará pelo rigor do seu campo. É isso, né? É o domínio que vai realmente orientar. E a Ilene Soares Pinto, da UFAC, ela tem uma dúvida. Quanto ao número de autores, podemos citar até quantos? É bem pontual. Helene, não existe, assim, se a gente pensar em regras da ABNT, nessas orientações, não existe esse tipo de regra, né, estabelecida. Agora, você pode citar quantas pessoas você achar que convém e que merecem entrar na sua conversa ali, na conversa do seu texto. Agora, você também deve observar se a sua instituição, o seu departamento ali, não determina isso como uma regra. Se isso acontecer, você precisa se submeter a ela, não é? É isso, eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, mas eu vou trazer a seguinte, que é a da Rosana Nigrello, que também é uma dúvida bem pontual, ela é da Acesse. Ela pergunta, existe um máximo ou mínimo de parágrafos para um artigo? A resposta é só assim, não. Vai depender das normas, porque já que é artigo, ela deve estar se referindo a um periódico.
né? E aí, Aí, né, Rosana, né, em se ela tem que tratando de olhar as normas parágrafos, da... né? Em se tratando de parágrafos mesmo, não. Agora, quando você vai submeter um artigo, Rosana, você precisa observar lá quais são as normas de publicação daquele periódico, né? E ali tem quantidade de palavras, às vezes quantidade de caracteres. Agora, parágrafos eu nunca vi, nunca vi. E ver outras normas mais importantes, realmente, né? Uhum. A Dilma Oliveira, da UFPA, ela pergunta, nessa dúvida, ela aparece em outras perguntas, se eu posso escrever na terceira, se eu só posso escrever na terceira pessoa, como é que eu mantenho a impessoalidade. Mas voltando a da Dilma, ela pontua: uma tese pode ter texto em primeira pessoa? Pode, pode. A resposta é sim, viu, Dilma? No meu livro, lá na página 26, eu discuto um pouco sobre essa ideia da subjetividade, do uso da primeira pessoa, né, da terceira pessoa. Então, o uso da primeira pessoa não marca subjetividade em um texto, né? Outros marcadores marcam posicionamento e subjetividade. A primeira pessoa não necessariamente pode dizer isso. Quando é que você não vai colocar? Quando a sua instituição, quando o seu departamento, ou seja, pensando nas condições de recepção do seu texto, de avaliação do seu texto, se lá no seu campo disciplinar e na sua instituição eles disserem não pode, aí a gente precisa se submeter. Mas a priori não. É uma Isso, escolha muito do campo disciplinar também. exatamente. E a Kelly Carvalho Nobre de Souza, da UFMG, ela tem uma pergunta, dela já está aí: devemos escrever a introdução antes ou depois dos capítulos? E até a gente conversou sobre essa pergunta, então vou deixar aí. Uhum. É porque ela dá margem à dupla interpretação, né? Mas a leitura que eu fiz é que a Kelly quer saber se a gente deixa a introdução para escrever depois, né, de o texto estar caminhado. Então, a introdução, ela carrega muito daquilo que eu projetei, daquilo que está no meu projeto. Então, normalmente, nós fazemos um esquema, mais ou menos um texto ali, colocando a delimitação do meu texto, o objetivo, um pouco da justificativa. Eu faço um texto esquemático, produzo a tese, a dissertação, a monografia, o TCC, o desenvolvimento da pesquisa, e depois eu retomo a introdução. É muito comum esse procedimento, mas não quer dizer que seja uma regra, tá, Kelly? Não quer dizer que seja uma regra, porque nesse campo da produção escrita, né, nós precisamos de considerar muito as escolhas de quem está escrevendo. Né? Então, tem gente que já começa o texto, escreve a introdução perfeitamente, não existe mal nenhum nisso. Né? Tem pessoas que já tem toda aquele texto com muita organização. Depois, é lógico, todo texto merece, precisa ser retomado, lapidado, revisado, e nesse momento sempre há ajustes, tá bom? Então, você repetindo e sintetizando, né? Como é que está mesmo a pergunta dela? Devemos escrever a introdução antes ou depois, né? Nós podemos escrever tanto antes quanto depois, mas é recomendável que você deixe esse tempo, assim, mais específico, assim, reserve um tempo para a introdução depois que você concluir o desenvolvimento. Muita coisa muda, né, Mariângela, no decorrer da pesquisa. Muita coisa vai mudando, e a gente tem uma metodologia que nós desenhamos, colocamos ali como um trilho, como possibilidades, né, principalmente nas áreas de pesquisa mais qualitativa. E aí, por exemplo, se você está pesquisando alguma coisa do humano, quando você chega ao humano, alguma coisa muda. Né? Então, você pode sim voltar à introdução e alterar aquilo que foi planejado inicialmente, porque aquele planejamento, o projeto, ele não deve funcionar como uma forca, uma camisa de forca, né? De força. É isso. Acho que você até acabou também respondendo a alguns outros.
Eu acho que eu vou abrir um espaço rapidinho para trazer uma. Tem uma pergunta que se relaciona muito com o que você acabou de dizer, eu preciso considerar a área. Então, a Elis pode pôr a pergunta. Elis, eu só não sei a pessoa que fez. A pergunta é como fazer pesquisa científica na área jurídica? Ela está bem relacionada a algumas respostas que você já deu. Eu vou ver se seja isso. É a professora Cíntia Messias. Obrigada aí, né, a Cíntia, que está no chat essa pergunta. A gente pode, se você quiser deixar para daqui a pouco, trazer alguma outra, a outra já vai falar de ética e estética, e tem as outras questões também que estão aqui enviadas. Uhum. São campos disciplinares distintos, né? Então, a gente precisa verificar que cada campo tem a sua diretriz, os seus modos de fazer, como eu disse. Eu trabalhei, Maria Ângela, muito tempo com curso de direito, né? Com escrita acadêmica, né? Nos cursos de direito, e é um outro modo de dizer. E no início causa muita estranheza, porque, por exemplo, às vezes você vê um artigo escrito por um juiz que parece muito com uma peça mesmo, assim, uma decisão jurídica, sabe? Então, existem formas de dizer que, no início, eu confesso a você que eu estranhei demais o discurso, o modo de trabalhar. Agora, assim como todas as demais áreas, os demais campos, nós partimos de uma delimitação, né? Não, isso aí, a gente não foge disso. Nós temos de buscar, dentro das inúmeras possibilidades metodológicas, um caminho que seja plausível, que possibilite a resposta ou o teste das hipóteses. No direito, nós trabalhamos muito com construção de hipóteses, com a pesquisa comparada. Então, nós temos de buscar, dentro do campo jurídico, as possibilidades de construção metodológicas que estejam adequadas àquela delimitação que foi proposta por mim. Então, isso aí não muda, né? Essa busca, esse caminho. O que muda? Muda que as escolhas finais são diferentes, né? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, o campo jurídico trabalha muito com a pesquisa documental. É muito forte dentro do campo jurídico a pesquisa documental. Né? Então, aí nós temos de trabalhar muito com instrumentos de observação sistemática, tem muita análise, menos análise do discurso, mas muita análise mesmo interpretativa, muita interpretação, né? Então, são instrumentos adequados ao objeto, né? E aí entra também dentro do campo jurídico uma discussão, né? Qual que é o objeto do jurídico. Muita gente pensa assim que quando a gente vai fazer pesquisa de campo, dentro do campo da pesquisa jurídica, a gente vai muito para a sociologia, né? Para sociologia jurídica e muito menos para a pesquisa jurídica. Então, e como é mesmo o nome da colega que perguntou, eu me esqueci aqui, mas isso, é um respeito a Cíntia, né? É um respeito àquilo que é do campo disciplinar, que a gente tem de considerar. Eu vou ler rapidamente alguns comentários, que não são bem perguntas, né? Mas, assim, que agradecem, que já conhecem o livro, que estão muito felizes. Eu não vou citar para que a gente não se alongue, mas a gente tem, eu não sei ao certo, não aparece para a gente o número de pessoas, mas nós temos aqui pessoas de vários lugares, não é? E que mandam parabéns, que conhecem a obra, que querem conhecer, que estão ansiosos para ler, né, o seu livro, Ada. E tem um comentário da Eloá Carneiro, assim foi feito na PUC São Gabriel, quando você estava falando
de práticas, de receber, de introduzir, de apresentar, não é? Ela fala, PUC São Gabriel de Belo Horizonte, pelos queridos professores Jeter Neves, um grande amigo, né? E Daniela Lopes, nossa colega e amiga de pesquisa, sou muito grata a eles sempre. Então, como que esse cuidado, né, com essa introdução à escrita universitária, como dizem, né, alguns, e escrita acadêmica, ela fica para sempre, né, quando ela é feita assim, respeitando os conhecimentos trazidos, né, Ada, e também o que virá a partir, né, das práticas daquela esfera. Bom, o Hugo Lênis Menezes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, ele quer saber a diferença entre texto acadêmico e científico. O acadêmico já não pressupõe o científico? Quer dizer, já parte e há diferença. Existe, sim, existe diferença, mas essa é uma discussão, assim, que não é muito pacificada, né? Tem gente que acha que se trata da mesma coisa. Lá na página 116 do meu livro, eu trouxe uma pequena discussão a esse respeito e eu quis me posicionar, né? Então, lá eu falo, assim, que o texto acadêmico, eu estou partindo desse conceito do texto acadêmico como aquelas produções que nós fazemos, mais rotineiras, que sejam frutos de leituras, né? Então, por exemplo, eu estou considerando o resumo, a resenha, o mapa conceitual, o fichamento, como textos acadêmicos. E eu estou considerando o científico como aqueles textos que têm um compromisso com a metodologia, com o método científico. Então, por exemplo, quando eu falo em artigo, quando eu falo em tese, em monografia, em dissertação, eu estou pensando nos textos do campo científico. Mas eu não coloco isso como uma verdade, não, sabe, Maria Ângela? Porque eu tenho consciência de que muita gente usa um termo pelo outro, não vejo problema nisso, e eu quis me posicionar, embora não veja problema em quem use assim, um termo pelo outro. Mas eu entendo assim, que haja diferença, sim. Então, a gente podia aproveitar e trazer também a pergunta da Cíntia. Ela faz uma outra pergunta. Ela é do colégio, eu sou do Colégio Militar de Salvador e leciono língua portuguesa para alunos da educação básica. De que maneira posso iniciar a escrita científica acadêmica com os meus alunos? Você já tocou nisso na primeira parte, né? Sim. Uhum. Eu penso, Cíntia, que você pode começar, nós falamos sobre isso, né, a partir de resenhas com seus alunos, debates, né, porque o debate é um texto acadêmico, debate regrado. Você pode, a partir do exercício da linguagem oral, você pode convocar, chamar, fisgar, né, o aluno para a delícia que é a produção acadêmica. Né? Então, escrita. Então, nós também temos de começar a prestigiar a produção oral na nossa sala de aula, a produção oral acadêmica em situações formais, como exercícios, né, de atividade de escrita. E eu acho que partindo daí, da produção de resenhas, como eu já disse, de resumos, de pequenos relatos, de vivências, nós podemos ir aos poucos iniciando os nossos alunos, né, nesse trabalho aí de letramento da escrita acadêmica, letramento acadêmico. E aí veio só um comentário, tá? Uhum. Sobre o que você acabou de falar. O fichamento é uma ferramenta de citação, né, de resumo, etc. Muito, muito interessante para ser trabalhada desde o ensino médio, né? Completa aí a resposta que você deu à professora Cíntia. Então, eu trago agora, a gente traz a pergunta do Jonas, enviada, né? Ele é da Unixul e ele fala: recentemente formei-me em História e Licenciatura. O que você diria a quem está começando em algum curso de graduação em relação à monografia? Nós vamos ver agora que algumas dessas questões, elas trazem no seu bojo, de forma mais pontual, o gênero, né, Ada? Então, por exemplo, o Jonas vai trazer
a, a desculpe, a monografia inicial, ele pergunta a diferença entre uma pesquisa de graduação e um mestrado estrito sensu, e depois eu trago os outros gêneros, para que você tenha um tempinho. Oi, Jonas, que bom que você está aí, né, conversando com a gente. Então, você terminou de formar, né, de concluir o curso de licenciatura em História, que você disse, e está começando, e está perguntando, assim, que orientações que eu daria para quem está começando o curso de graduação. Viva a universidade, é a orientação que eu dou. Viva o percurso, né? Faça extensão, porque na extensão também tem muitas situações de pesquisa, muitas situações de observação mesmo, né, da realidade, e dá para a gente contrapor com muitas teorias que nós aprendemos, né, estamos lá no ensino. Faça iniciação científica, né, procure seus professores, viva intensamente, né, vá lá para o diretório acadêmico, viva também essa parte da politização, né, desse sujeito lá. E com relação à outra parte da sua pergunta, para diferenciar, né, uma pesquisa de graduação e um mestrado estrito sensu. Lá no meu livro, eu faço essa diferenciação entre tese e dissertação, né? Qual que é a diferença entre os dois? Mas aqui você está perguntando com relação à pesquisa, né, de conclusão de curso e o final. E uma pesquisa de dissertação, né, a dissertação de mestrado. Olha, Jonas, no final do curso de graduação, nós produzimos um TCC, né, Trabalho de Conclusão de Curso. Esse nome genérico, ele pode contemplar vários gêneros do discurso acadêmico, né? Um TCC, ele pode ser feito em forma de artigo científico, em forma de monografia, em forma de relatório, em forma até de produto, né, de criação de um produto. Lá no jornalismo, por exemplo, da UFOP, eles fazem assim, né, criam um produto e aí as pessoas têm de fazer ali o relato dessa criação. Então, você precisa, o final, esse trabalho de final de graduação, ele tem o objetivo de fazer com que você reflita sobre o seu processo de formação, escolha uma delimitação e também apresente para uma banca que você é capaz de construir um conhecimento científico, mesmo que seja ainda preliminar. Né? Mas essa organização do raciocínio, da construção de um conhecimento científico, então, é um trabalho de iniciação científica, esse trabalho de conclusão de curso. Agora, de graduação. Quando nós partimos para o mestrado, nós estamos num processo de formação do pesquisador. É no mestrado que nós nos formamos pesquisadores, é no mestrado que a gente conhece com mais profundidade sobre metodologia científica, sobre escrita acadêmica, que muitas vezes é o momento em que as pessoas têm as primeiras publicações, né? Então, essa dissertação, ela tem de certa forma, anunciar para a banca e para os demais leitores que você já tem um percurso mais maduro do ponto de vista de ser cientista, né? A meu ver, Jonas, o trabalho de dissertação de um mestrado é mais difícil do que o trabalho de doutorado, né? É mais penoso, porque é um trabalho de formação mesmo, né, de compreensão de ciência, de compreensão de percurso metodológico, de escolhas de instrumentos, né? Então, e você, muitas vezes, os alunos entram diretamente da graduação no mestrado e muitas vezes não fizeram iniciação científica. Então, é um documento, se a gente assim pode falar, né, um gênero, um documento final, que precisa mostrar que você pode ser chamado de cientista, né, daquela área, porque é a formação do cientista. Embora cientistas a gente se forme muito tempo depois, né? A gente se considera talvez nem nunca, né, Maria Ângela? Em processo de construção constante. Constante. Não é? Uhum. Há duas perguntas que vão tratar de ética, de estética. Eu vou pedir a Elis para colocar. Elis, uma para quem está ingressando, ela está no chat, tá? Ingressando na vida acadêmica, precisa aprender toda uma ética e uma estética do fazer científico.
E a outra dialoga muito com essa, que é do Robson Lima. A de cima eu não peguei o nome, talvez Elis pegue para nós, senão eu volto lá no chat. Como abordar pedagogicamente a questão do plágio com os estudantes do ensino básico e universitário? Então, achei bem interessante, né? É do Robson também, as duas são dele. Uhum. Robson Lima. Olha, que Então, bom. são duas, se eles puder trazer a outra também, A Elis. questão do plágio Isso, no ensino básico e é. universitário, né? E a anterior, né, ele faz um pouquinho acima, precisa aprender a ética e a estética do fazer científico. Uhum. Ok. São perguntas complexas que dariam uma live, né, Maria Ângela? Nosso tempo está acabando aqui. Mas vamos lá. As duas são do Robson? As duas são dele. Ok. Então, Robson, quando nós falamos em ética e estética, eu gostaria de começar essa discussão pensando no gênero, né? Nós estamos aqui, nós falando da estética, nós estamos pensando aqui na estética, por exemplo, de um artigo científico. Então, se você pensa no texto como um gênero, nós temos de pensar ali, para além dessas questões que a Maria Ângela e eu já conversamos aqui sobre quem escreve para quem, que contexto, quais são as condições de produção, essencialmente nós temos de pensar na estrutura desse gênero, que faz com que a gente o reconheça como tal, no estilo, que tem muito a ver com a estética, as escolhas que nós fazemos, linguísticas, discursivas, né, metodológicas, tudo isso aqui tem a ver com o estilo, e também a temática, né? E a temática dentro do gênero está vinculada, a meu ver, ao campo disciplinar. Então, toda essa questão, tudo isso aqui imbricado. Então, como é que nós descobrimos quais são as regras, essas regras éticas e estéticas, né, sobre as quais nós nos submetemos, às quais nós submetemos? Nós temos de pensar, eu penso assim, que a partir, nós podemos começar dos documentos que estão ali, que normalizam, ou que normatizam esses gêneros dentro do campo ali científico e dentro da instituição. E a partir disso, e das discussões, e do diálogo, Robson, construir com esse aluno em formação, com esse sujeito, autor, quais são os limites e as possibilidades que lhe cabem. Eu sou muito favorável, agora mesmo estava conversando com uma orientanda minha, eu sou muito favorável a gente quebrar regras, desde que a gente saiba que regras que nós estamos quebrando. Então, é preciso que nós conheçamos as regras para que a gente tenha até, assim, certo respaldo para quebrar, para romper, né? Então, eu gosto muito disso. Agora, não sei se eu respondi, depois a gente pode conversar, continuar a conversa, né, Robson? Tem a questão do plágio no ensino básico e universitário. Eu penso que hoje em dia está muito difícil de a gente falar sobre plágio, né? O que é original? O que é a versão adâmica do que nós estamos produzindo? Qual que é? Quem foi que citou primeiro? Não é, Maria Ângela? Então, eu acho que o que cabe mesmo, nosso papel de professor, é construir com os nossos alunos essa ideia de que o que nós construímos em nosso texto é um diálogo com pessoas que vieram anteriormente. E que essas pessoas merecem estar na conversa, né? É uma questão mesmo de mérito. Se elas escreveram antes, pesquisaram antes, por que eu vou colocar aquele texto dizendo que é meu? Então, mostrar o caminho da honestidade intelectual que passa por isso, né? Então, eu acho que menos do que a questão legal, porque tem uma questão legal envolvida, mas é uma questão que é tratada no jurídico. Eu acho que na sala de aula de escrita acadêmica, nós temos de tratar da questão da escrita, da legitimidade daquilo que a gente escreve, a partir do que eu quis dizer, em colaboração, em diálogo com outras pessoas que vieram antes de mim. Eu acho que é por aí, sabe, Robson? Eu vou voltar, então, Ada, foi ótima essa reflexão.
Eu vou voltar, então, para sintetizar, né, por conta do nosso horário, para né, não nos estendermos e para que a gente possa realmente usufruir ao máximo, já me desculpando, já nos desculpando, às vezes, de um ou né, outro não ter ficado, uma outra questão não ter ficado respondida, mas agora vem aquela reunião dos gêneros, né? Você já falou do artigo, você já falou da monografia, dos gêneros introdutórios, dos gêneros que estão aí nessa nebulosa, né, dos muitos gêneros, né, para escrever uma dissertação de mestrado, eu preciso saber resenhar, né, como eu preciso também saber escolher o objeto. Havia muitas questões sobre o objeto, né, várias dúvidas em relação a caminhos teóricos, escolhas metodológicas, mas a Elaine faz uma pergunta que ela gostaria de saber, ela é do IFF, né, sobre a resenha, porque ela acha que tem pouco material norteador de boa qualidade e orientação. A Amanda, da UFSC, ela quer saber como desenvolver um bom projeto de pesquisa com definição clara de problema, objetivo, metodologia. Acho que vamos trazer, né, que nessa dimensão essas dúvidas, o Everton Vieira Ribeiro, da UFMA, como transformar experiências práticas de sala de aula em textos acadêmicos, de forma simples, né? E ele gostaria, então, de ter orientações para os professores de educação básica na produção desses textos acadêmicos. E o Darlan, da Unicamp, Darlan da Conceição Neves, da Unicamp, ele pergunta o que é preciso considerar em um artigo de revisão conceitual. Não sei se fica mais difícil para você, mas eu vou ajudando, Ada. Né? Então, nós temos né, a produção da resenha, a definição de projetivo e metodologia, que é um pouquinho, né, à frente, e as práticas de sala de aula com textos acadêmicos da educação básica e, por fim, o artigo de revisão conceitual. Vamos num resumão aqui, né, Maria Ângela? Vamos tentar. Então, Elaine, a resenha, eu até penso um pouco diferente de você, sabe? Eu acho que tem muito material sobre resenha no mercado, tem material muito bom. Eu sinto, assim, que, às vezes, nós encontramos, dependendo também, assim, do nível em que você está ou para quem você quer oferecer esse material, né? Aí, eu penso, no meu livro, nós temos lá um capítulo voltado, né, uma seção voltada para a resenha. Esse texto, que é uma análise crítica e descritiva de uma obra. Então, essa obra pode ser qualquer obra, científica, literária, né? Pode ser uma obra esportiva, e nós podemos trabalhar isso em qualquer nível educacional, a atividade de resenhar. E nós temos textos completos, livros completos só para resenha, livros muito bons. A questão, agora pensando nesse aluno trabalhador, que é um perfil muito presente hoje na universidade, é que é muito difícil para ele ler um livro sobre resenha e depois ter acesso à obra que ele vai resenhar, né? Eu ouvi muito essa reclamação. Então, para mim, eu penso que talvez você se sinta contemplada, tá, com o que eu ofereço no livro. A Amanda, ela está perguntando sobre como desenvolver um bom projeto de pesquisa com definição clara, problema, objetivo, metodologia. Amanda, eu imagino que dependa muito do nível em que você está, tá? Se você está fazendo isso de iniciação científica, se é dissertação, se é mestrado, se é uma dissertação de mestrado, se é uma tese. O que eu indico a você? Uma boa conversa. Por meio de uma conversa, às vezes, as ideias que estão tremulando, assim, que às vezes você fica, né, com muita ideia, e você não sabe por onde começar, né? Às vezes, tantas vezes aqui, Maria Ângela, eu delimitei o meu tema conversando com o Eduardo aqui em casa, sabe? A gente vai, numa conversa informal, vai entendendo, assim, qual que é o meu problema, mas eu quero o quê? No final da minha pesquisa, fazendo perguntinhas mesmo, o que eu poderia contribuir, o que meu trabalho pode gerar,
para quem for ler, o que eu quero oferecer para ele? E aí eu já consigo identificar o objetivo, e a partir desse problema e desse objetivo é que eu consigo construir construir uma metodologia, né? Então, eu tenho de passar por isso. Agora, depois dessas conversas informais, é o orientador mesmo, né? É a conversa com o orientador. Não tem jeito, a gente não pode fugir dessa. E o Everton, ele está querendo saber como transformar. Amei, Everton, a sua pergunta. Experiências práticas de sala de aula em textos acadêmicos de forma simples, né? Orientações para professores de educação básica. Obrigada até, né, pela oportunidade de falar sobre a necessidade que nós precisamos na academia, principalmente os cursos de licenciatura, nós precisamos ter acesso a esses relatos de experiências dos professores de educação básica. Né? Então, diante disso, eu sugiro que nós estimulemos mesmo os professores de educação básica a fazerem relatos de experiências das suas práticas cotidianas, né, das práticas significativas ali naquela realidade e que muitas vezes farão diferença no momento em que nós estivermos estudando as teorias tais, né, X e Y lá na sala de aula. Tem um artigo meu sobre oficina de escrita em que eu faço esse exercício. Eu publiquei na Linguagem e Ensino em 2017 e eu conto sobre uma série de oficinas que eu trabalhei, que eu desenvolvi na educação básica. Uma espécie, um exemplo de relato de experiência, tá bom, Everton? E o Darlan pergunta sobre revisão conceitual, não é isso? A revisão conceitual, a pergunta dele, né? A revisão é um tipo de revisão, né, Darlan? É um tipo de revisão. Nós temos, lá na página 80 do livro, eu trabalho sobre os tipos de revisão que existem, né? É claro que não são apenas aqueles, Darlan, mas eu trouxe 7 tipos de revisão. São 3 que são mais rigorosos, né, como as revisões de meta-análise, sistemática, integrativa, que são muito utilizadas no campo da saúde, e tem essas revisões que nós chamamos de mais convencionais, quando a gente faz uma revisão histórica, uma revisão empírica, uma revisão de estado da arte, e a revisão que lá eu chamo teórica, e você está chamando de revisão conceitual, que é esse espaço, né, esse gênero, em que a gente traz para o leitor uma discussão em torno de um tema, em torno de um conceito, de uma teoria, e o objetivo é exatamente trazer várias vozes a respeito daquele conceito, e depois você conseguir construir aquilo que você acha que ficou, né? Talvez um resumo, uma síntese, uma proposição sua, isso aí que eu estou entendendo como revisão conceitual. Poxa vida, 5 minutos para responder esse tanto de pergunta, acho que nós já estamos chegando ao fim, né, Maria? Infelizmente, né, a gente tem que realmente encerrar, e é uma pena, porque havia perguntas, há muitas mensagens agradecendo, e também curiosas sobre o livro, né? Então, aqui reiteramos o convite, e só queria fazer lembrar como que a resenha temática, em cima disso que você disse, né, Ada, como que a resenha temática, Everton, ela nos possibilita, né? Lembra que a gente tem também muitos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa sobre a importância, e é uma prática importante. Eu pego um tema e trago 3 olhares, 2 olhares ou mais, né, a depender, pego um objeto. Isso nos ajuda muito, né? E a gente chama de resenha temática ou outra, né? Essas nomenclaturas, elas vão se alternando, mas a gente não deve considerar muito isso, não? Nessas questões. Que é realmente resenhar, né? Olhares, posicionamentos, né? Visões sobre um determinado tema. Isso é muito salutar, porque isso nos traz a possibilidade da multiplicidade de olhares, né? Até para que eu possa, no início, definir nas nossas escolhas. Mas é isso, eu acho que tivemos, né, um encontro, uma possibilidade de transformar realmente esse encontro para pensar, ainda que
num espaço curto, sobre o muito que a sua obra nos oferece. Cada vez mais, cada vez que eu a folheio, e a gente, né, vamos descobrindo a sua coragem de enfrentar esse desafio que é escrever, fugindo, desconstruindo esse excesso normativo que cerca muito a escrita e mesmo as práticas orais. É preciso investir nas práticas orais. Não é? Havia perguntas ainda sobre o jornal escolar. O jornal é maravilhoso para que os alunos da educação básica se assumam como autores, né? É muito bom. Façam entrevistas, né? Opinem, façam resenhas de filmes, de shows, eles adoram fazer isso. E o que perpassou muito aqui é a preocupação com essa responsabilidade, esse ato que o Bakhtin fala, né? Uma responsabilidade com o ato ético e estético. Né? Aí ele estava, né, nesse texto, Por uma Filosofia do Ato, ele trata do texto estético literário, da arte, mas a gente pode se valer de muitas daquelas reflexões para os nossos estudos, para pensar práticas formativas realmente que desenvolvam, que sejam democráticas, que socializem, que possibilitem o acesso. Agradecemos aqui muito, eu agradeço, Ada, pela possibilidade de estar com você, por sua generosa companhia sempre, parceira, né, de estudo e de amizade, e vou passar a palavra para você, porque são muitos os agradecimentos a fazer aqui, né, há pessoas de vários pontos do país, de vários níveis também, ligados a sistemas formativos da educação básica, o que é uma delícia ver esse pessoal aqui, e também colegas de universidades, dos institutos federais, dessa nossa escola pública maravilhosa brasileira, né, que tanta gente bacana tem formado, estudiosos, e que a gente continue na resistência, que é pela resistência que nós vamos realmente fazer deste país um país que propicie o acesso ao desenvolvimento, né, acreditando no fazer científico e acreditando que todos são capazes. Muito obrigada, Ada, obrigada, Editora Contexto, obrigada ao Ronaldo e também ao Daniel Pinsky e a Elisângela e a todos vocês. Vou passar a palavra para você, muito obrigada. Maria Ângela, você sabe que a gratidão e a honra foi toda minha, né? Assim, gostei demais de estar aqui com você, de partilhar esse momento, de aprender com você, né? Quando você fala de generosidade, eu acho que eu aprendo todos os dias com você. Eu penso que você é, para mim, uma mestra, para além das questões de linguagem que você já me ensinou, mas uma mestra de ser gente. Aí eu fico muito feliz de ter você comigo sempre, assim, nessa caminhada. E fico muito feliz também pelas pessoas que nos acompanharam aqui, e principalmente pela presença dos professores de educação básica, né, que nós precisamos, assim, são pessoas de quem nós precisamos nos aproximar sempre e aprender muito com elas, né? Muito obrigada à Editora Contexto também, ao Daniel, né? Estamos terminando, passamos um pouquinho do tempo, né, Daniel? Não tem, mas passou do tempo, não tem absolutamente nenhum problema. Eu acho que o pessoal até gostaria de ficar muito mais. Não tem pedágio aqui. Quanto tempo vocês quiserem ficar, podem ficar, mas eu acho que vai ficando um pouco cansativo também, porque a gente não consegue, nessa montagem, ficar indo em tantos e tantos assuntos. A gente acaba, enfim, se ficar 2 horas de live, eu tenho certeza que o pessoal ia adorar, né? Mas eu acho que o ponto é um pouco esse, a gente não tentar se estender demais, mas absolutamente. Inclusive, se vocês quiserem continuar um pouquinho mais, eu estou por aqui, podemos, eu só acho que já não vamos mais para vocês. tomar o tempo
das pessoas, não, mas eu estou vendo que tem muita pergunta aqui ainda, depois a gente inventa outra coisa aí para continuar essa conversa, né, Mariângela? Então, eu queria, assim, dizer, em primeiro lugar, que eu fiquei acompanhando, obviamente, a live o tempo todo, é muito interessante, eu não sou da área, eu sou administrador de empresas, apesar de ser da Contexto, né, eu sou diretor comercial da editora, nem me apresentei, né, mas, enfim, eu acompanhei, vocês tocaram, assim, de uma maneira super leve, obviamente, super claro, dá para entender perfeitamente bem, eu tenho mestrado, mas na área de administração, e, sem dúvida nenhuma, me esclareceu um monte de coisa que, se eu tivesse lido, talvez antes do meu mestrado, ele teria sido um pouquinho mais fácil. Enfim, então, queria realmente agradecer, foi uma live excelente, os comentários também não, né, mostram isso, e, enfim, em nome da Editora Contexto, pessoal, se quiserem comprar o livro, 30% de desconto, já está aí na live todas as descrições, e quem quiser se cadastrar no site da editora também, fique à vontade, que a gente vai mandando informações, a gente pretende continuar fazendo lives tão boas quanto essas, enfim, não é fácil, mas a gente vai continuar trabalhando para fazer lives bem legais como essas para vocês, tá bom? Professora Ada, professora Maria Ângela, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Maria. Obrigada, Daniela.